Nós vamos falar no programa de hoje sobre o mistério da união hipostática, né? O que significa união hipostática, né? Da onde vem essa expressão, né? E quais são os desdobramentos, né? Ao entender o que significa união hipostática. Mas, Padre Wander, para a gente falar dos desdobramentos, a gente tem que começar pelo conceito, né? Alguém que está nos assistindo agora talvez está ouvindo pela primeira vez ou ouviu e não deu tanta importância, pois não se trata talvez da área de estudo do nosso amigo telespectador que de repente está nos assistindo. Mas o que significa união hipostática? Eric, a primeira coisa é que a palavra hipóstase significa a pessoa. A união hipostática é a união das duas naturezas na mesma e única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou dito de outra forma, vamos fazer do caminho contrário. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Eterno, vai se fazer homem. E no momento em que se encarna, o mistério da encarnação, ao se fazer homem, então une a sua pessoa divina, a sua pessoa com natureza divina, uma natureza humana. A união de uma natureza humana à natureza divina na pessoa do Verbo Eterno, a isso se dá o nome de união hipostática. Interessante. Então, já de cara, nessa breve explicação que o senhor fez, a gente percebe diversos desdobramentos. Pode dizer, Padre Wander, é possível dizer que para a gente entender bem o conceito desse mistério, né? Bom, se bem que é mistério, né? Algo maior que a gente também compreende e absorve através da graça e da fé. Mas, ao aprofundar nessa ideia da união hipostática, a gente está aprofundando também no mistério da encarnação? Não há dúvida alguma, é só o mistério da encarnação, Eric. E que como mistério há uma inteligibilidade, há uma compreensão através da razão até um patamar. Só que não esgota. Certo. Porque é infinito, porque é Deus. Podemos ir até um certo patamar e devemos ir. É o capax Dei, que afirmava Santo Tomás de Aquino. É o homem que é capaz de compreender o mistério de Deus com a sua inteligência, e aliás, para isso foi dada também até um determinado ponto, mas depois ele trava, ele para. E aí há só uma alternativa diante da beleza, diante da sua grandeza, ele adora, ele contempla. Até um estado em que os padres da igreja costumavam chamar de apofatia, esse estado de admiração, de encantamento diante desse imenso mistério, e que é um mistério da encarnação, sem dúvida alguma, de Deus feito homem. Me permita só uma outra coisa, Eric. Não? Eu acho que vale a pena fazer esta ressalva no início do programa, que é muita gente nos acusa de, no fundo, isso ser um mito, de um Deus que se faz homem. Eu já vou rasgar o verbo, hein? Tá? Os demitologizadores têm a mania, modernos, de dizer que essa história, que há várias narrativas, há diversas mitologias onde Deus se faz homem. Aqui duas coisas distintas. Primeiro, que no imaginário popular, ao longo dos séculos, tem havido alguma intuição nesse imaginário por natureza humana, que mais tarde vai coincidir, vai ser totalmente desvendado e vai ser esclarecido pela plena revelação de Deus através de seu Filho. Isso é uma outra coisa. Certo. E, aliás, toda a humanidade caminha para isso. E segundo, nenhum outro, o que eles chamam de mito, nenhum mito de nenhuma cultura deixou os frutos e a marca na história que deixou o advento do Filho de Deus. Quando o senhor entra na questão do mito, o senhor está se referindo àquela corrente teológica, principalmente liderada por Rodolfo Bultmann, que diz respeito a uma ideia de que o que aconteceu, na verdade, com as verdades de fé que a gente vê na Bíblia, não passariam de mito? Tem a ver com isso? Também, não só também, mas é que vários autores modernos, e aí todos eles de índole protestante, você falou o Bultmann, mas o Harnack, o Reimarus, o Samuel Reimarus e companhia, infelizmente, na tentativa de encontrar o Jesus histórico, acabaram atacando e desfragmentando totalmente a revelação, como inclusive sendo impossível, e desqualificaram exatamente o mistério da encarnação, dizendo que querer fazer o caminho da natureza humana, do Filho de Deus feito homem, para se chegar até Deus seria um absurdo. Um absurdo é afirmar uma coisa dessa, Eric. Porque a plenitude, São Paulo diz que ele é exatamente a plenitude da divindade
É ele mesmo, o próprio São Paulo anunciando Jesus. Nele está toda a plenitude da divindade, ele revela. O que eu estou querendo dizer também que, se ao longo da história, entenda você que está nos acompanhando, o que eu estou dizendo é que se ao longo da história, em diversos povos e tempos distintos, houveram mitologias onde Deus se fazia homem, a partir do imaginário popular, isso não rouba em nada e não desqualifica que, de fato, na plenitude dos tempos, o único e verdadeiro Deus tenha se feito homem e vindo viver entre nós, e que isso fosse um implícito, já quase que um anelo, um desejo, no coração e no íntimo dos povos, das pessoas em todas as culturas ao longo dos tempos. Que realmente a redenção viesse, que viesse como um dom. Agora, a outra parte é que se há essa coincidência, porque de qualquer maneira todos nós saímos das mãos de Deus, e há um anelo no coração do homem por Deus, Eric, o que eu estou colocando também é que a prova maior de que o cristianismo não é um mito criado é a marca, o fruto, a marca decisiva, impactante que ele deixou, transformadora na história. Na história. Ele não é um conto de fadas. Quer dizer, em poucas palavras, né? Distorções teológicas afirmando que importantes passagens dos ensinamentos bíblicos não passariam de mito. Para dar um exemplo aqui, olha, no fundo, não é que Jesus caminhou sobre as águas. Significa que ele é maior, que é a natureza. Ele não vai caminhar de fato sobre as águas, isso não foi um milagre. Se trata de um mito, para dar um exemplo. Claro. Ou que Jesus não teria multiplicado os pães. Isso. Aquilo foi uma partilha. Isso. Uniu o que cada um tinha lá, deu para todo mundo comer, foi uma partilha, não foi um milagre de fato. Quer dizer, essa corrente, que reduz tudo ao mito, acaba chegando também às questões primordiais, como a encarnação. E a partir daí, uma vez distorcido isso, todo o resto vai junto. É por aí? Perfeito. Você resumiu, Eric. E talvez até no futuro, nós já lançamos esse desafio. Nós vamos ter que enfrentar e desafiar o método histórico crítico. O criticismo bíblico. É isso só, Eric, que deu no que chegamos. Mas deixa isso para um outro dia. Essa é uma outra parte. Mas está certo, faz parte para o entendimento aqui da nossa pauta de hoje. Bom, essas distorções de entendimento, principalmente relacionadas à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, essas questões estavam muito latentes na igreja primitiva, né? Especialmente nos primeiros concílios. E a gente já entrou nessas questões aqui, mas eu vou fazer uma pergunta direta e queria que o senhor respondesse assim. Jesus, ele era mais Deus do que homem? A parte divina dele suprimia a parte humana? Ou no fundo, como alguns defendem, o senhor até já passou por isso, será que ele não poderia ser somente um homem e não ser Deus? Vou fazer uma pergunta óbvia, direta, que alguém pode ter esse tipo de dúvida em casa, né? Sim. E aí, Padre Wander? Nem mais Deus, nem mais homem. Nenhum nem outro. Eric, o que o concílio de Calcedônia em 451 vai definir, na verdade já tinha feito isso lá em Nicéia em 325. Em 325, e aí o excepcional trabalho de fé de Santo Atanásio. Santo Atanásio foi o leão que rugiu, um gigante. Como ele foi importante. Peguem na internet o símbolo, o credo atanasiano. Fundamental. Talvez nós temos, dos símbolos de fé, os três principais são o apostólico, o símbolo apostólico, o credo apostólico, certo, que é o que rezamos normalmente na Santa Missa dos domingos. O mais, né, comum que a gente... O mais comum. Certo. Nós temos depois aquele que nas grandes solenidades é utilizado pela Santa Igreja, vai responder bem o que você me pergunta. Nós temos o símbolo niceno-constantinopolitano, que foi a definição dogmática resultante do concílio de Nicéia. Portanto, já está aí o trabalho do Atanásio, né? De Santo Atanásio, em 325, e em Constantinopla, o primeiro concílio de Constantinopla, em 381. Santo Atanásio deixou um símbolo também. Vá na internet e digite símbolo atanasiano. Quer dizer, é uma versão do credo católico? O credo católico desenvolvida, deixada por ele. Santo Atanásio. Riquíssimo, perfeito, Eric. Portanto, é válido e pode ser rezado? Sim. Por que ele não é rezado nas liturgias? Muito longo. Entendi. Por isso. Muito extenso. Muito extenso. Bom, Santo Atanásio já tinha deixado a formulação que foi plenamente acatada pelo concílio de Nicéia. Jesus Cristo, quando diz, creio em um só Deus,
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E aí ele avança. O que acontece é que em Calcedônia, no ano de 451, sob a presidência de São Leão Magno, que desde a urbe, desde Roma, presidiu o concílio e ponto, porque a presença não é física. Ah, naquela ocasião ele mandou a famosa carta, né? O concílio de Calcedônia, que foi lido, né, solenemente. Isso, pronto. O Papa estava lá representado por um legado. Certo. O legado foi a voz do Papa presente no concílio, porque lembrem-se que não tinha avião e não tinha internet. Não era tão simples assim, né? Não tinha avião e não tinha internet. Agora, o que acontece é que o Papa envia um legado e envia um documento, uma bula que vai ser lida proclamando as duas perfeitíssimas naturezas de Cristo na única pessoa. Na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo, perfectos Deus, perfeitos homem. Fechando, Eric, fechando. Nem mais Deus, nem mais homem. Perfeito Deus e perfeito homem. 100% Deus e 100% homem. E pensar um pouco na afirmação dos padres da igreja, e agora eu peço desculpas a você, mas me foge qual deles exatamente eu disse. Mas quando ele fala sobre a união hipostática, quando ele diz, né, unidas, mas não misturadas, né, distintas, mas não separadas, pode ter uma outra tradução. Unidos, porém sem confusão. Isto. Distintos, mas sem separação. Isto. Né? É um clássico resumo disso tudo. Isso, é um né? clássico resumo. Mas, quer dizer, unidas, não confundidas. Certo. Né? Distintas, mas não separadas, não apartadas. De maneira popular, dizer que Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem, é outra maneira de, ou sinônimo de dizer que isso é a união hipostática? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Outra maneira não, é uma maneira de dizer mesmo. Tá. Né? União hipostática, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Tudo, quando ele se fez homem, tudo relativo, Eric, à sua natureza divina foi conservada. E quando ele assume a natureza humana, a natureza divina não aniquila a humana, a natureza divina não aniquila a humana, não absorve e consome a humana, porque então ele já não seria mais homem. E a natureza humana não rebaixa, não diminui, não mitiga a divina. Ambas as duas ficam perfeitamente conservadas. Sabe que na Santa Missa, no rito latino, há um elemento que mostra isso, né? Há um elemento que mostra isso na hora da preparação do cálice. Quando o sacerdote, me permite, ele deita o vinho no cálice, ele deposita o vinho no cálice, e depois ele pega a conchinha e pega uma gotícula da água e diz: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou a assumir nossa humanidade. Há mil implicações aqui, mas concretamente relativa à união hipostática. Aquela gotinha no vinho não tirou do vinho o seu sabor, o seu perfume, a sua consistência. O vinho a assumiu, mas ela não deixou de existir. E a nossa natureza, que foi a nossa natureza, que foi, isso aqui já é uma outra página, mas foi trazida para dentro do mistério da Santíssima Trindade, que foi a forma mais bela, mais santa, mais sábia, mais perfeita de se redimir o homem. Essa oração que o senhor lembrou agora, só para ficar claro, é presente no rito romano. No rito romano. Sim. Na liturgia latina. Se bem que na liturgia maronita oriental também tem. Ah, também? Também tem, né? O sentido é o mesmo, obviamente. Sim, né? claro. É a mesma Santa Missa, né, Eric? Bom, mas para dizer que esses detalhes que talvez para as pessoas que estão ali participando da missa passa um pouco despercebido, porque é muito pessoal ali, o próprio sacerdote, né, vivendo esse momento. Mas repete para a gente o que é dito nessa hora? Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou a assumir nossa humanidade. Que bonito isso, né? É a união hipostática. No fundo, é isso que a gente está dizendo. Interessante.